dia, boa tarde, boa noite. Cumprimentos de acordo ao horário do dia. Eu sou o professor Aguinaldo e mais uma vez para a aula de Introdução à Economia. O nosso tema é características dos países subdesenvolvidos. Bem, falar das características dos países subdesenvolvidos significa relatar os elementos que fazem obstáculo à sua modernização. Portanto, este conteúdo vocês vão encontrar na página 59, ou da página 59 a 51 do vosso manual. Portanto, vamos esmiuçar estes elementos, elemento por elemento. Vamos começar primeiramente pelo crescimento populacional. Nos países subdesenvolvidos, como sabem, o crescimento populacional é elevado, fruto do desconhecimento de procedimentos anticoncepcionais que levam as pessoas a não utilizarem meios que os permitem prevenir-se. Nesses países, ao falarmos do crescimento populacional, não seria se calhar grande problema, mas o problema dá-se quando o crescimento populacional dá-se a um nível maior do que o crescimento da economia. Ou seja, é sempre fundamental que o crescimento da produção cresça acima dos níveis do crescimento populacional. Por outro, nós vamos ter o compartimento da economia. Vamos ver que a economia nesses países subdesenvolvidos é compartimentada, ou seja, os três setores fundamentais estão compartimentados, não há uma ligação entre eles. O setor primário, como sabem, a agricultura, normalmente nesses países, é feita por capitais estrangeiros ou investidores estrangeiros que trazem seus capitais e, quando feito internamente, é apenas uma agricultura de subsistência. O setor secundário, ao olharmos para a industrialização, vamos ver que quase não existe. E se existe, praticamente são estruturas que não fornecem consistência e nem robustez à economia. Passando para a outra, vamos falar da estrutura deficiente da atividade econômica. Como se vê, por mais que haja vontade nesses países, existem elementos impeditivos do seu processo. Por quê? Porque na maioria destes países falta infraestruturas, no caso de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, o que leva então a impedir o processo produtivo nesses países. Depois vamos ver a desigual repartição dos rendimentos. Nesses países vamos encontrar também um aspecto muito engraçado. Nos países subdesenvolvidos, normalmente, há uma disparidade em termos de recursos. Existem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Ou seja, alguns têm muito e outros têm menos recursos. Depois vamos ver que também existe ainda nesses países um baixo nível de investimento. Significa que esses países dependem muito do investimento estrangeiro. E como as pessoas são pobres, não têm como canalizar os seus capitais para o investimento privado, ajudando assim a economia a crescer em termos de produção, fruto do PIB per capita, que é muito baixo. Já falamos dessa questão do PIB per capita, que é o valor com que uma pessoa consegue viver durante um dia, o valor que a pessoa dispõe no dia. E nós, em Angola, se calhar estamos a menos de $1 por dia. Depois veremos outra característica, que é a dependência externa
significa que os países subdesenvolvidos são, na sua maioria, importadores. Dependem de produtos exteriores, o que faz com que a sua balança de pagamentos seja sempre deficitária. E isso leva com que o país perca divisas, levando então a dívidas ao exterior. Depois vamos ver a insuficiência da formação da mão de obra, é outra característica. Significa que nesses países subdesenvolvidos existe um fraco investimento a nível da educação, pelo que faz com que as pessoas não adquiram competências suficientes para o mercado do emprego. Na sua maioria, dependem da mão de obra estrangeira, porque são eles que trazem o know-how para dentro. A seguir, teremos as estruturas mentais tradicionais. Portanto, nesses países subdesenvolvidos, existem crenças que são observadas por parte de cidadãos e que fazem um obstáculo ao processo econômico, ao processo de desenvolvimento de um determinado país. Essas crenças vão transformar-se em atitudes e essas atitudes não permitem com que as pessoas aceitem determinadas modificações, levando então a ser um fator impeditivo do processo de desenvolvimento. Portanto, é tudo quanto tínhamos para falar. Como tarefa, nós temos o seguinte: por que razão a explosão demográfica contribui para o desenvolvimento? A segunda questão aponta razões que explicam a resistência das populações a políticas corretivas de fenômenos da explosão demográfica, que constitui uma das características do subdesenvolvimento. A linha A explica esse fenômeno. Muito obrigado e até a próxima.